Olá, seja bem-vindo ao Português em Detalhes. Eu sou a professora Adriane Leonardo e na aula de hoje nós continuaremos o estudo da coesão textual, um conteúdo que sempre vem aparecendo nas provas. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, é só clicar em inscrever-se aqui abaixo. Nós vimos nas aulas anteriores que a coesão tem a ver com os elementos linguísticos que interligam o texto. Então, esse assunto aparece nas questões de interpretação e compreensão textual, mas também naquelas questões mais gramaticais. Nós vimos nas aulas 1 e 2 sobre coesão textual, a coesão que ocorre por referência, por substituição lexical e por elipse. Hoje nós estudaremos essa coesão que ocorre por conexão. Alguns autores chamam essa coesão de coesão por conjunção. Mas essa nomenclatura ainda é um pouco questionada porque nesse tipo de coesão textual nós não trabalhamos somente com as conjunções, nós também trabalhamos com outras classes gramaticais. Eu vou deixar o link das aulas anteriores aqui na descrição para que você melhor compreenda o nosso conteúdo de hoje. Esse mecanismo de coesão também é chamado conexão sequencial, porque é por meio dele que nós vamos estudar essa sequencialidade no texto. Ele se diferencia um pouco dos demais porque vai promover a ligação entre orações, entre os períodos, essa conexão de ligação dentro do texto. Lá nos outros mecanismos de coesão, nós vimos que, por exemplo, a coesão por referência ou referenciação, nós vamos ter um elemento que vai apontar para outro elemento dentro do texto. Então, nós vimos relação anafórica, relação catafórica. Lá na coesão por elipse, nós vimos que a omissão de um termo pode promover essa coesão textual. E ainda, na coesão por substituição lexical, nós vimos que algumas palavras retomam outras dentro do texto. Nessa coesão por conexão, nós vamos observar que determinadas classes gramaticais serão responsáveis por essa conexão entre as partes do texto. Então, quais são as classes gramaticais que vão atingir essa finalidade? Nós temos as conjunções, as preposições, temos ainda algumas locuções, as locuções conjuntivas e prepositivas, temos também o advérbio e as locuções adverbiais. Você deve me perguntar, mas advérbio é conectivo? Eu estudei que conectivo é apenas preposição, conjunção, mas aqui no estudo da coesão, nós não vamos olhar meramente para essa parte sintática pura. Lá na sintaxe, num estudo mais gramatical, nós observamos que principalmente conjunção e preposição têm essa função de conexão, ou seja, são os chamados conectivos. Aqui no estudo da coesão, nós vamos ampliar esse conhecimento fazendo com que os advérbios e as locuções adverbiais também façam esses elos no texto. Embora esse conhecimento envolva alguns aspectos da gramática, alguns aspectos sintáticos, aqui nós não olharemos apenas para essa sintaxe pura, mas nós ampliaremos a nossa visão sobre conexão, sobre conectivos e vamos olhar principalmente para essa sequencialidade do texto, como essas partes vão se conectar. Lá no estudo da sintaxe, nós olhamos para as conjunções, por exemplo, com essa visão mais classificatória. Então, as conjunções coordenativas, as conjunções subordinativas, que podem ser integrantes ou adverbiais, mas aqui o nosso olhar não vai apenas para essa forma como nós observamos lá na sintaxe. Nós vamos olhar para os efeitos que a presença dessa conjunção também pode provocar no texto. E, além disso, nós procuraremos atingir os seguintes objetivos. Então, nós procuraremos entender os conectores como essa ligação, esse elemento que liga as subpartes do texto. Nós também olharemos para os conectores com essa relação de sentido, ou seja, os indicadores de relações de sentidos e essas orientações argumentativas que esses conectores podem trazer. Então, nós olharemos para os vários aspectos que promoverão a coesão textual. E esses elementos, quando conectam as partes do texto, carregam consigo um sentido. E aí é claro que esse sentido ele não se estabelece sozinho. Quando nós pegamos uma classe gramatical, olhamos para ela e vamos atribuir um sentido. Não. Mas nessa conexão, nós vamos começar a ver qual o objetivo de determinado elemento que liga determinada parte do texto. Por exemplo, quando esses elementos conectam as partes do texto, carregam consigo o sentido,
que sozinhos não vão ter essa carga semântica tão grande, ou seja, alguns elementos são até destituídos de sentido, mas sendo colocados nessa conexão, nessa costura que existe no texto, eles trazem, conforme o contexto, um sentido e um entendimento diferente. Então, para este estudo, é muito importante que você conheça as classes gramaticais, principalmente essas classes em questão, o advérbio, a preposição, a conjunção e algumas locuções, mas principalmente nós precisamos observar que além da classificação, nós temos a questão do sentido, como eu acabei de falar, e esse sentido pode variar. Então nós temos aqui algumas relações semânticas que podem ser estabelecidas nessa colocação dentro do texto, nessa conexão. A relação de causalidade, condicionalidade, conformidade, complementação, temporalidade, finalidade, delimitação, adição, oposição, explicação, conclusão, comparação e alternância. São apenas alguns exemplos dessas relações que podem ser estabelecidas. E como é que isso acontece no texto? Vejamos um exemplo. Há algum tempo, médicos e nutricionistas defendem a tese de que um bom e equilibrado café da manhã ajuda a emagrecer. Então, eu destaquei aqui para vocês a expressão há algum tempo. Agora, os especialistas começam a estudar o que acontece no metabolismo de quem faz do café da manhã uma rotina obrigatória, sem ganhar quilos a mais. Então, nós vamos ver aqui há algum tempo e vamos ver agora. Como eu falei para vocês, não somente as conjunções e as preposições fazem essa sequencialidade do texto. Nós temos também a questão dos advérbios, das locuções adverbiais. Então, nós vamos observar que aqui nós temos há algum tempo, agora. Como é que isso vai dar essa sequencialidade? Nós vamos ver aí a questão da temporalidade. Há algum tempo, fazendo referência a algo que acontecia, e para fazer essa conexão foi utilizada a palavra agora, ou seja, nós vamos observar que essa sequencialidade no texto é estabelecida justamente por esses elementos de conexão. E como eu disse anteriormente, esses conectivos podem variar de sentido dependendo da aplicabilidade. Então, por exemplo, nós temos aqui o conector como. Como falou demais, ficou rouco. Então, nós temos aqui, vamos destacar o conector como. Ele dorme como um bebê. Então, novamente, nós temos aqui o conector como. Fez o bolo como estava na receita. Temos o conector como. Nós vamos observar que em cada sequência, esse conector estabelece uma relação semântica diferente. Então, no primeiro caso, como falou demais, ficou rouco. Nós temos aqui uma ideia de causa, ou seja, falar demais foi a causa de a pessoa ter ficado rouca. Então, nós temos a ideia de causa ou a ideia de causalidade, como pode aparecer nas provas. Ele dorme como um bebê. Já aqui, nós não temos uma causa, nós temos uma ideia de comparação, sendo estabelecida pelo mesmo conector, mas esse conector vai estabelecer diferentes relações, diferentes sentidos. Fez o bolo como estava na receita. Então, o como aqui não é causa e nem é comparação, ele é uma conformidade. Então, nem sempre o decoreba de determinados elementos lá na gramática, esse decoreba nem sempre vai te ajudar a observar como as partes do texto estão conectadas. Então, quando nós olhamos para o texto como um todo, nós precisamos entender o que cada elemento está fazendo ali naquele elo, naquela ligação. E também saber diferenciar como eles se comportam, observando esse sentido atribuído por eles. Agora nós temos um exemplo de um outro conector ou conectivo que tem essa mudança de sentido de acordo com o que se quer dizer. Então, nessa ligação entre as partes, ele vai trazer um novo entendimento de acordo com o contexto, que é a preposição com. Saiu de casa com a amiga. Nós temos uma aula aqui no canal que fala sobre preposição, justamente sobre esse valor semântico que várias preposições podem exercer dentro de um contexto. Então, aqui, a palavra com, a preposição com, vai dar uma ideia de companhia, ou seja, ela saiu de casa acompanhada da amiga. Ele fez o feijão com a panela nova, então aqui nós não vamos imaginar que a panela está sendo companhia enquanto ele fazia o feijão, a panela estava lá de companhia. Não é essa a ideia, então ele fez o feijão com a panela
A panela vai ser o instrumento que foi utilizado para fazer o feijão. Então, as provas, quando cobram esse tipo de coesão textual, essa coesão sequencial, essa coesão por conexão, geralmente as bancas gostam de focar na relação de sentido. Então, elas podem colocar lá uma palavra e pedir que você assinale uma outra que envolva essa relação de sentido provocada pelos conectores ou completar com um conector específico. Mas é importante, repito, sempre olhar não apenas para a questão gramatical classificatória, mas principalmente como esses elementos se comportam dentro do texto. É importante salientar que algumas bancas vão muito além dessa relação de sentido e cobram também o peso argumentativo da posição de alguns conectivos dentro do texto. O Enem gosta de trabalhar bastante com essa ideia de valor argumentativo, inclusive dentro de competências e habilidades específicas que cobram esse conhecimento, mas também algumas bancas de concursos costumam cobrar de que forma a posição, a presença desses conectores pode alterar o sentido do texto. Observe o exemplo. O Brasil é repleto de belezas naturais, mas sofre com a corrupção. Nós temos aqui o conectivo mais. O Brasil sofre com a corrupção, mas é repleto de belezas naturais. Nós temos aqui, então, o conectivo mais. Nós sabemos que esse conectivo vai dar uma ideia de oposição, então nós temos oposição no primeiro exemplo e nós também temos oposição no segundo exemplo. Acontece que nós não vamos apenas observar essa relação oposta. Para algumas questões, nós precisamos ver qual informação se sobressai. Então, no primeiro momento, nós temos aqui uma informação. O Brasil é repleto de belezas naturais. E temos uma outra informação, que o Brasil sofre com a corrupção. No segundo exemplo também, eu tenho uma informação que o Brasil sofre com a corrupção e tenho outra informação, que o Brasil é repleto de belezas naturais. Quando nós observamos, nós podemos dizer então que os dois exemplos aí têm o mesmo peso. Os dois trazem as mesmas informações. Que informações são essas? Belezas naturais e corrupção. Os dois falam a mesma coisa. Será que é isso mesmo? Então, nós vamos olhar que o conectivo mais carrega consigo um peso argumentativo. Então, nós temos aí a presença do conectivo mais acompanhando o seguinte enunciado: mais sofre com a corrupção. Então, aqui nós temos uma informação. No segundo exemplo, o conectivo mais acompanha a expressão é repleto de belezas naturais. Quando eu tenho o conectivo mais, a informação que o acompanha vai ser a informação mais importante daquele trecho. Ou seja, embora eu tenha a informação de que o Brasil tem belezas naturais e que o Brasil sofre com a corrupção, no primeiro exemplo, a importância é dada a esta informação que acompanha o conectivo mais. Então, nós temos com o conectivo mais a expressão de maior peso argumentativo. Então, nós vamos ver que a informação mais importante aí é que o Brasil sofre com a corrupção. Então, é dada a esse enunciado uma conotação negativa. Então, nós temos aqui uma ideia negativa, porque eu tenho as duas informações, mas aquela mais importante é a carregada pelo conectivo mais. Então, nós temos que o Brasil sofre com a corrupção, é a expressão mais importante, logo eu estou dando ao Brasil uma conotação negativa. Já no segundo exemplo, embora eu tenha as mesmas informações, qual é aquela que tem o maior peso argumentativo? É repleto de belezas naturais, porque ela está acompanhando o conectivo mais. Então, aqui, a conotação dada ao Brasil é uma conotação positiva, porque, repito, embora eu tenha as duas informações, o peso argumentativo, o argumento mais forte, é o argumento que está acompanhado do conectivo mais. Então, nós vamos observar que aqui não basta saber que é uma relação de oposição, que eu tenho aí oposição, que eu tenho adversidade, mas eu preciso saber também que a posição desse mais vai carregar consigo esse peso argumentativo, esse valor argumentativo mais importante daquela sequência. Por isso é importante que,
Ao resolver uma questão dentro de uma prova, você observe como esses conectivos se comportam em toda a estrutura textual e não apenas de forma fragmentada. Esta foi a nossa terceira aula sobre coesão textual. Nós falamos sobre a coesão por conexão. Vimos que ela pode ser estabelecida por algumas classes gramaticais, os advérbios, as preposições e as conjunções, como também pelas locuções conjuntivas, prepositivas e adverbiais. Se você ficou com alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Se gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Na próxima aula, nós falaremos sobre a coerência textual. Continue acompanhando nossas aulas e se ainda não se inscreveu no nosso canal, não deixe de se inscrever. Até mais!